Olá, espero que você esteja bem e pronto para refletir um pouco mais sobre fundamentos, sobre assuntos a partir da Sagrada Escritura. Quero comentar a partir de agora um assunto dentro das ofertas cristãs, a oferta do cristão. E quero comentar esse assunto a partir da Bíblia e mostrando a sua importância a partir de duas situações. Primeiro, para que você, sendo instruído, não seja ludibriado por pessoas que só querem enriquecer às custas da religião. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo denuncia essas pessoas que usam da religião como meio para enriquecer. E por outro lado, quero falar das ofertas e destacar que, de fato, segundo a Bíblia, Deus observa e comenta o quanto e o como ofertamos. E para defender e mostrar para você o quanto Deus se importa com todas as nossas ações, também com as ofertas, quero comentar dois textos bíblicos. A história de Caim e de Abel, com suas ofertas, e quando Jesus observa e comenta a oferta da viúva pobre. Portanto, na Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, está escrito que um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes. Aí diz assim que o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Apenas para você perceber, assim, no texto bíblico, vai aparecer agora aí na sua tela, veja como está escrito, eu vou dar o destaque, diz que Caim pegou alguns produtos da terra. Vejam, está sublinhado aí o texto. E quando fala de Abel, diz assim, por sua vez, agora está sublinhado, vejam ali, quando diz assim, pegou o primeiro carneirinho e ofereceu as melhores partes. Observaram? Exatamente assim o Senhor Deus analisa como é a oferta. Se é feita com alegria, com gratidão, ou feita apenas para cumprir tabela. Pegou alguns produtos, diz a história de Caim. Mais uma vez salientando o quanto Deus observa e comenta as ofertas, é interessante ver a história da viúva pobre, assim como ela é intitulada. Essa história bíblica nós podemos encontrar tanto em Lucas capítulo 21, versículo 2, como em Marcos capítulo 12, versículo 42, que diz que Jesus observava as ofertas das pessoas no templo. Veja que interessante isso. Mais uma vez salientando que Jesus observa. E nesta observação ele comenta a oferta da viúva pobre, que diz esse texto citado, que há pouco citei, que ela ofertou apenas 2 moedinhas, enquanto os outros davam grande quantidade. E Jesus destaca, dizendo que ela ofertou de uma maneira melhor e mais substanciosa, porque os outros deram apenas uma parte, uma sobra daquele muito que tem, enquanto ela deu tudo o que tinha. Assim nós destacamos o quanto Jesus se importa e observa as nossas ofertas. E alguém prontamente qualificando ou pensando em quanto ofertar ou como ofertar, pode citar o conhecido dízimo. E aqui nós precisamos chamar a atenção e convidar você a acompanhar melhor sobre esse assunto, porque o dízimo nada mais é do que a 10ª parte daquilo que recebemos ou daquilo que temos. É óbvio, mas é preciso aqui explicar. Mas é preciso também explicar que o dízimo está entre as leis cerimoniais e, por que não dizer um pouco também até das leis civis do Antigo Testamento. E esses dias comentei através de um programa que tem como título Regras Religiosas, que você pode procurar no nosso site, dividindo então, por exemplo, o Antigo Testamento em lei cerimonial, lei civil e lei moral, mostrando que a lei cerimonial e a lei civil, elas passaram, elas cumpriram-se em Cristo. Logo, nesta realidade da nova aliança do Novo Testamento, nós não podemos colocar o dízimo como uma regra estanque, fixa, rígida. Pelo contrário, ao lermos o Novo Testamento, nós percebemos na oferta um contexto de liberdade.
de decidir no coração, com alegria, com voluntariedade. E aí eu poderia dizer uma frase de impacto dizendo assim que, segundo o Novo Testamento, não é apenas 10% daquilo que eu tenho e recebo, mas 100%. Talvez isso cause algum impacto, dizer 100%, mas é justamente assim. Segundo a palavra de Deus, o Senhor Deus nos comprou, nós somos dele. Ele não nos comprou com ouro, prata, reais, dólares, euros. Segundo a Bíblia, nos comprou com o sangue precioso de Jesus. De forma que ele nos convida a agirmos com tudo que somos e temos para a glória de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nesse contexto, então, todas as coisas são uma oferta. Se eu compro alimentos para a minha família, se eu cuido da minha saúde, se eu invisto até mesmo no lazer e nos meus cuidados, tudo é para a glória de Deus. Mas aí se destaca o versículo, palavra de Jesus, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, na minha administração, na minha liberdade de agradecer a Deus, eu devo priorizar e pensar na palavra de Deus, não apenas nas coisas físicas e de sustento para o corpo, mas também na palavra do Senhor. Sempre lembrando que nós respondemos ao amor de Deus e assim em liberdade ofertamos aquilo que somos, sempre para agradecer e enaltecer o nome daquele que ofertou o seu próprio Filho em nosso favor. Viva assim perante os homens e perante Deus. Olá, espero que você esteja bem e pronto para refletir comigo sobre o assunto ofertas. Aliás, continuar refletindo, porque falei sobre esse assunto no último programa, que você pode encontrar também em nosso site. Ofertas, naquele programa eu falei da perspectiva e o olhar de Jesus para a oferta da viúva pobre, também o quanto Deus se importa olhando para a oferta de Caim e de Abel. Hoje quero destacar que a oferta cristã deve ser sempre uma resposta ao amor de Deus. O que eu quero dizer com isso? Acho que você vai me entender claramente, porque na verdade quase todas as oferendas, sacrifícios, ofertas, enfim, do ponto de vista religioso, não são respostas, mas é a primeira iniciativa. A ideia quase que primitiva é agradarmos uma divindade, um ser superior, enfim, dando aquilo que ele gosta, talvez a cor predileta, enfim, sei lá. Mas nós agimos assim para então obter os benefícios desta divindade. Do ponto de vista do Deus único e Criador revelado na Escritura Sagrada, nós percebemos que Ele age em misericórdia, amor e graça. Ou seja, Ele nos ama, enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar, nos sustenta, nos dá o pão de cada dia. Nessa perspectiva, então, nesse amor que Ele nos dá, a nossa oferta é uma resposta à sua graça. Talvez nesse sentido seja oportuno ler o texto de Romanos capítulo 7, versículo 6. Acompanhem com atenção. Diz assim: porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Vejam, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita. Eu até citei no último programa também os dízimos, ou o dízimo, que ele não é mais uma regra estanque, uma lei como funcionava no Antigo Testamento, cerimonial e um pouco também civil. Agora, em Cristo Jesus, Deus nos convida a ofertar 100%, e não 10%, mas 100% do que nós somos, em resposta ao seu amor. Essa maneira de servir em liberdade nos lembra aquela história contada por aí, onde um homem muito bondoso, mas também muito rico, observou o quanto um escravo estava sendo maltratado por um senhor malvado. Ele então, condoído com aquela situação, ele vai até lá e com o seu dinheiro compra aquele escravo. E ao comprá-lo, o chama para si,
desamarra suas correntes e o torna um homem livre. Ele diz, olha, você pode viver a sua vida como você quiser. Esse homem bondoso então seguiu o seu rumo, só que enquanto ele caminhava percebeu que estava sendo seguido e ao olhar para trás viu que era aquele escravo que ele havia libertado. Ele então ficou surpreso e disse, olha homem, você está livre, viva a sua vida como você quer. E esse ex-escravo disse, olha, eu quero viver a minha vida te servindo em gratidão. Não pelas forças de uma corrente, de uma lei de escravidão, mas em gratidão pelo que fizeste por mim. É esta a resposta que nós damos ao nosso Deus ao administrarmos as nossas posses. Por isso que nós temos esta lei da liberdade e voluntariedade, tão bem escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele comenta no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, que aliás eu convido você a ler de maneira integral na sua Bíblia, 2 Coríntios 8 e 9. Aliás, o primeiro versículo do capítulo 8, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, irmãos, eu gostaria que vocês soubessem o que a graça de Deus tem feito com os irmãos da Macedônia. Então ele passa a descrever a oferta dos irmãos da Macedônia, mas como uma resposta à graça de Deus. Por isso, no versículo 11, ele diz que cada um deve ofertar de acordo com o que tem, um percentual daquilo que tem. E ainda em 2 Coríntios 9, 7 está muito claro que nós não devemos seguir um regramento estanque como os 10%, mas lá diz que cada um decida no seu coração o quanto quer ofertar. Administre tudo o que tem sobre o quanto quer ofertar e que o faça com muita alegria. Lembrando que tudo é de Deus. Se você ler, por exemplo, o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 8, você vai perceber lá que tudo é de Deus. Nós não contribuímos ou agradamos com prata ou ouro, mas nós respondemos ao seu amor. Um amor que também é em benefício às pessoas ao nosso redor. Então as nossas ofertas servem para isso. Por exemplo, lá essa descrita em 2 Coríntios 8 e 9, são ofertas para ajudar cristãos em dificuldade na Judéia. E na maior missão que os cristãos têm, que é anunciar a palavra de Deus que ilumina vidas, as nossas ofertas servem para que esta palavra continue sendo anunciada pela igreja cristã em todos os cantos. Por isso você assim é convidado a servir ao Senhor com alegria. Tem uma curiosa história bíblica que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 21, versículo 2 e 6, quando diz que os escravos, servos daquela nação, após 6 anos de servidão, no 7º seriam livres. Mas se esse escravo quisesse muito continuar servindo ao seu senhor, poderia o fazer voluntariamente, mas receberia visualmente uma marca na sua orelha, um buraco que queria dizer, olha, esse homem está servindo voluntariamente. É Êxodo 21, 6, esse texto você pode acompanhar. Nossas ofertas são assim, como uma resposta ao amor do nosso Deus, aquele que furou mãos e pés na cruz por amor a cada um de nós, aquele que nos amou primeiro. Nossa oferta é uma resposta. 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Que esse amor motive sempre a tua vida. Até mais. Olá, tudo bem? Bem-vindos. Acompanhem comigo a seguinte história. Havia um navio repleto de riquezas, com barris cheios de ouro. No entanto, esse navio estava por afundar e por isso seu capitão prontamente começou a anunciar para a tripulação que todos saíssem do navio, a fim de salvar suas vidas. Depois de algum tempo, ele foi conferir se alguém ainda estava no navio e encontrou, sim, um homem abraçado num barril cheio de ouro. O capitão, então nervoso, disse, homem, você não ouviu o que eu disse? O navio está por afundar. Mas esse homem disse, olha, eu vivi toda a minha vida pobre. Agora pelo menos vou morrer rico. E continuou assim, abraçado naquele barril de ouro.
Essa triste, péssima escolha desse homem talvez reflita muitas vezes a maneira como nós vivemos, as escolhas que nós fizemos e aquilo que abraçamos, ou seja, que priorizamos em nossas vidas. O Senhor Jesus, de maneira direta e espiritual, nos diz que é impossível servir a dois senhores. Ele diz em Lucas capítulo 16, versículo 13, que não é possível servir a Deus e ao dinheiro e às riquezas. Ao fazer essa distinção, Jesus coloca no dinheiro um potencial de ser adorado como Deus. Sabemos que o dinheiro em si, ele é eticamente neutro, o problema é o uso dele, mas percebemos que ao falar assim, Jesus coloca o dinheiro, assim como o poder, a fama, com esse potencial em que o ser humano tende a colocá-lo em primeiro lugar. É nesse sentido de adoração que ele diz diretamente que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Esse texto está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 25. E nos lembra justamente isso, que às vezes a riqueza dá um conforto, uma segurança, que na verdade é uma ilusão, e passamos a deixar Deus de lado. Apesar de parecer termos tudo, na verdade não temos nada. A retórica de Jesus é a seguinte: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O texto está em Marcos capítulo 8, versículo 33. Assim, a riqueza pode sim gerar um fascínio e uma ilusão. É o que está em Mateus 13, naquela história da parábola do semeador, você lembra dela? Que o semeador saiu a semear, e aí Jesus conta que uma semente caiu na beira do caminho, entre pedras, entre espinhos, na terra boa, e Jesus compara com as pessoas. Eu quero me deter agora a essa parte que caiu entre os espinhos. Jesus diz que a semente germinou, a plantinha começou a crescer, mas como os espinhos cresceram juntos, sufocaram e mataram aquela planta. No versículo 22 de Mateus 13, Jesus explica que esses espinhos são as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas. Vejam que acabam por sufocar, matar, tirar a fé. Por isso o nosso cuidado e o nosso desejo contrário de que esta planta possa continuar crescendo e produzindo bons frutos. Os bons frutos, obviamente, são sempre norteados na vida do cristão pelo amor verdadeiro. O amor às pessoas, o amor a Deus. Por isso, o uso do nosso dinheiro, das nossas posses, daquilo que somos e temos, deve ser sempre norteado pelo amor. E assim também nas nossas ofertas. Sim, a Bíblia fala em honrar, adorar a Deus também com as nossas posses, também com o nosso dinheiro. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz: honra ou adore a Deus com os frutos do teu trabalho. Aqui queremos lembrar, sim, que também devemos lembrar do reino de Deus e do anúncio da sua palavra através da administração dos nossos bens. É por isso que Jesus elogia a oferta da viúva pobre. É por isso que Jesus, nosso Senhor Deus, distingue também a oferta de Caim e de Abel. Quero ler para vocês, acompanhem aí na tela o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7, que nos diz que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Observaram o texto? Não com tristeza, não por avareza, que significa simplesmente isso, de colocar os meus interesses em primeiro lugar. E aí é um erro de administração, quando as pessoas, no uso de suas posses, centralizam tudo na sua vida e deixam Deus em último lugar. Pelo contrário, o cristão quer usar para todas as coisas uma adoração a Deus. Por isso que a gente diz que, segundo o Novo Testamento, não é a regra do dízimo, ou seja, dos 10%, mas dos 100%. Tudo o que fazemos é para a honra e para a glória do nosso Deus. Assim também separamos para que o anúncio da palavra seja efetuado e usamos o nosso dinheiro também para isso, nas nossas ofertas.
Assim queremos lembrar que, ao contrário daquele homem que estava abraçado num barril de dinheiro, nós temos um outro homem que abriu os braços não para abraçar riquezas, mas para abraçar a cada um de nós, sendo crucificado, colocado numa cruz e entregando a sua vida. Ele, por amor, abriu mão de suas riquezas, vamos dizer assim, entre aspas, a fim de nos conceder a maior de todas as riquezas, que é o perdão, a vida e a salvação. Que, abraçados por esse amor, tenhamos o nosso coração e a nossa vida aquecidos e a sabedoria instigada para usar tudo o que temos, inclusive o nosso dinheiro, para a honra e glória do nosso Deus. Fiquem sempre com Ele, em Cristo. Amém.